Olá, amados e amadas do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um encontro marcado, um encontro ao qual o Espírito de Deus tem colocado sempre no meu coração, de compartilhar com vocês de uma palavra do coração de Deus para nossos corações. Hoje eu quero falar sobre voltando a Betel. E a palavra de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo do 1 ao 7, mas eu quero deixar especificamente o versículo. Vamos meditar no versículo, vamos deixar o versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. Betel significa casa do pão. Quando Jacó fugiu da casa do seu pai por ter enganado seu irmão Esaú, ele tomou a bênção da primogenitura e o primeiro lugar que ele fugiu porque o seu irmão queria matá-lo, de tanto era a ira de Esaú contra Jacó, que ele fugiu fora daquelas terras que passou. O primeiro lugar foi Betel. E ali ele teve uma experiência muito marcante com Deus. E naquele lugar ele fez uma aliança com o Senhor Deus, que você vai conferir em Êxodo 28, mas eu quero deixar 22, mas eu quero deixar do 20 até o 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Agora, o que significa Betel para Jacó? Porque a gente sabe que Betel é casa do pão. Jesus é o pão da vida. Primeiro, voltar-se para o lugar de encontro com Deus. É verdade. Ali ele teve verdadeiramente um encontro com Deus. E lugar de cumprir os nossos votos e propósito com Deus. Gênesis 28, eu acabei de ler do 20 ao 22. Também é um lugar de estabelecer um altar de adoração. Deus, Ele quer que nós venhamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus não quer que nós fiquemos aleatoriamente sem adoração a Ele, porque adoração ao Senhor é aquilo que nós temos que dar de mais precioso que nós temos aqui nessa terra, pela dádiva. Olha, o Senhor disse para Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú. Deus faz isso conosco. Por quê? Para nos mostrar aspectos da nossa vida que estão sendo negligenciados. Deus estava requerendo de Jacó e de sua família uma decisão de entrega e santidade total a Ele. Então, assim, eles deveriam levantar um altar de total dedicação a Deus, porque as pessoas hoje, assim, elas fazem o seguinte: elas sempre arrumam um altar para alguma coisinha perto do altar de Deus. Deus, ele não tem primazia mais na vida de muitos cristãos. E o Senhor estava requerendo de Jacó e a sua família que ele levantasse ali um altar, uma dedicação total a Deus. Então Deus, ele nos convoca a tomarmos uma decisão de levantarmos acampamento e caminharmos para Betel, voltarmos à casa do pão. Porém, lembrando sempre de que o grande alvo ali é de levantarmos um altar de compromisso, dedicação, entrega e santidade total a Deus. Segundo, o que Jacó teve de fazer para voltar para Betel? Teve que
identificar o que podia estar em desacordo com o propósito de Deus. Não é fácil, tem muita gente que tem uma facilidade de olhar o erro no altar do irmão, mas quando o vento faz a curva e vem para o nosso altar, olhar para dentro de você, como diz aquele trecho da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a ti mesmo. Então Jacó percebeu que havia deuses, com letra minúscula, estrangeiro no meio da bagagem de sua família, os quais haviam sido furtados por sua esposa Raquel da casa de seu pai. Havia uma maldição de engano, de roubo, de desonestidade, de inveja, de mentira sobre a família de Jacó. Por conta disso, Jacó se tornou um fugitivo, deixava sempre pendências por onde passava, saía dos lugares sem resolver ou encarar responsavelmente aquela situação, estava sempre fugindo com sua família de um lugar para outro. Toda pessoa que tem a síndrome de Jacó nunca construirá nada. Quantas pessoas que querem levar a sua vida aleatoriamente? Sai da igreja, aqui tem gente que sai da igreja e comunica pelo WhatsApp, e comunica às vezes por um membro que encontra na rua, não vou mais para aquela igreja, e acha que saiu bem, acha que saiu debaixo da mão do anjo da igreja, e acha que Deus vai prosperar na vida de uma pessoa dessa, mas nunca. Jacó teve que olhar para tudo isso, teve que renunciar aos deuses estranhos, porque Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Se você vai chegar a Betel e se algum altar vai ser levantado ao Senhor dos Exércitos, então, meu querido, minha querida, os deuses estranhos, aquelas pequenas coisas que vão tomando conta do altar divino, tem que ser lançado fora da sua vida. Muitos querem levantar um altar ou estar ministrando no altar sem se libertar dos deuses estranhos. O carvalho é o ponto decisivo. Enterrar significa pôr um fim, sepultar completamente. Muitas pessoas trazem os deuses em sua vida, família, ministério e os carrega por muito tempo em sua caminhada cristã. Mas tem um porém: o carvalho era a maior e mais frondosa árvore de floresta de Siquém. Era fácil saber ou identificar onde os objetos haviam sido enterrados, caso se esquecesse do local no meio da floresta. Foi ali que Jacó, junto com sua família, se livraram daqueles ídolos e enterraram debaixo daquele carvalho. Era um mapa para saber onde estava enterrado o tesouro. Os deuses estranhos roubam a glória de Deus em nossas vidas. Além disso, eles ocupam o lugar, o espaço que deveria ser do nosso Deus, digno, e desígnios do Altíssimo. E quando isso acontece, entramos em pecado da idolatria. Idolatria não é só ter santo dentro de casa e adorar, não, irmãos. Às vezes aquele altar, quantas pessoas que deixam de vir para a igreja por causa de campo de futebol, deixam de vir para a igreja por causa do último dia da novela. Isso é uma idolatria. O pecado é o mesmo do que você pegar um santinho e estar dentro de casa rezando para ele. Jacó teve que levar sua família a lavar-se no rio, porque estavam sujos devido à caminhada. O que isso significa para nós? Que nós temos que nos purificarmos das obras mortas e nos santificarmos para o Senhor. E Jacó também, meu amado, minha amada, precisou trocar as suas vestes espirituais e materiais. Jacó também levou a sua família a trocar as vestes. Devido àquela longa caminhada, as vestes se sujaram. Outras se rasgaram, outras ficaram pequenas para os corpos que cresceram. As vestes nas Bíblias, ela nos fala de conduta da vida diária. Se não trocarmos nossas vestes, não poderemos levantar um altar ao Senhor e nem ministrar diante dele, pois precisamos mudar a nossa postura, nossa forma antiga de nos comportar, nossa maneira de falar, nossa forma de tratar os outros. Precisamos mudar as nossas vestes de lamúria por vestes de louvor. Isaías 61:3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Temos que manter nossas vestes sempre limpas e o nosso corpo coberto no tempo, nas crises, nas batalhas que travamos no mundo
espiritual, porque Apocalipse 16:15 diz assim: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Temos que saber quando devemos começar as mudanças e por onde começar antes de construir algo. Quando Jacó passou as novas diretrizes espirituais para a sua família e quando por um deles abandonou seu Deus estranho lá no carvalho de Siquém, quando cada um deles mudou suas vestes, o poder de Deus imediatamente entrou em operação. Então, o que eu tiro de conclusão nessa passagem? Sempre que renunciamos aos deuses e às obras do passado, o caminho para o milagre fica aberto. Então, este é o momento para avaliarmos se temos deuses e roupagens que têm impedido de sermos mais autênticos e comprometidos com Deus. E quais serão nossos argumentos espirituais para levantarmos o nosso altar em Betel? Deus está nos conduzindo a um lugar de intimidade, remando Kebiachai com Ele. Quando voltarmos, estejamos prontos para levantarmos o nosso altar ao nosso Deus, e então Ele nos encherá com seu poder e nos capacitará a construirmos algo permanente de sucesso e milagre para a glória de Deus. Querido, querida, já não foi à toa que Deus deu essa ordem para Jacó, voltando a Betel. Voltando a Betel significa voltar para o lugar do encontro com Deus. As lutas do cotidiano dessa vida, as coisas que têm vindo, as perseguições, as coisas que você tem passado, o vale, o deserto na tua vida, tem tirado você desse lugar de encontro, tem levado você por caminhos, por estrada. O erro, o pecado na vida do ser humano nos distancia de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas, versículo 2 é tremendo, mas o vosso pecado fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. Então, voltar a Betel significa voltar ao lugar lá onde você se encontrou com Deus, voltar à prática do primeiro amor, cumprir os seus votos e propósitos com Deus. As pessoas falam algo assim: ah não, mas essa semana assim, assado, e como se fosse natural, só que não cumpre, não faz. São palavras que o vento leva, e Deus não quer saber de palavras. Deus quer saber de sua atitude, Deus quer saber da minha atitude, Deus quer saber do meu compromisso, aquilo que eu coloquei quando eu comecei, aquele amor, aquele fogo intenso do primeiro amor na nossa vida de novo convertido, é aquilo que a gente não pode perder. Aquela mulher perdeu aquela dracma dentro de casa, mas ela não se conformou. Primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Na escuridão espiritual, tu não vai enxergar quais são os seus defeitos, as suas falhas, onde é que você perdeu alguma coisa. Você precisa acender a luz, e a luz é Cristo, a luz é Jesus, a luz é o Evangelho. Então você precisa estar na posição de Deus, você precisa estar no lugar correto, aonde Deus te chamou, para depois então você começar a revirar toda a sua casa espiritual e achar aquilo que você perdeu no decorrer da sua caminhada. Na camanda kalasherg, andorevasui, elemante orevácia. Deus, Ele te convida, meu querido, minha querida, para você voltar a Betel. Volte à casa do pão, volta a cumprir os seus votos, os seus propósitos diante de Deus. Volta a estabelecer um altar de adoração a Deus. Voltar ao lugar onde você se encontrou com Deus, onde você teve uma experiência tremendamente louvável diante de Deus. Jacó, ele teve uma experiência ali inigualável, marcante na sua vida diante de Deus. E ali,
Ali, naquele lugar, Jacó fez uma aliança. Se tu for comigo, se tu me abençoares, se me fizer voltar em paz. Por quê? Porque Esaú queria matar Jacó. Me fizer voltar em paz para a casa dos meus pais, eu vou te servir. O Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Está na hora de você mudar as suas estratégias. Está na hora de você começar a olhar para dentro de você. Às vezes a gente se preocupa tanto em pedir pelo A, pelo B, em buscar pelo marido, pela esposa, em pedir por aqui, por ali, e a gente esquece de focar em nós, porque nós somos a coluna da nossa casa. Se nós estivermos de pé, toda a nossa casa vai estar de pé. Querido, querida, volte a Betel. Volte ao lugar onde você se encontrou com Deus. Volte a cumprir os seus votos e propósito com Deus. Volta a estabelecer um altar de adoração na tua vida, para que a tua família também possa adorar junto contigo. Glória a Deus. Deus nos abençoe, nos dê a sua paz.